Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Que hoje seja uma noite de reflexão, que hoje seja uma noite de paz, onde o nome do Senhor possa ser glorificado e nós possamos aprender um pouco mais a respeito daquilo que Deus, da vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Então, por isso, fique atento, né? Porque nós vamos estar compartilhando, né, com vocês uma porção da palavra do Senhor e que Deus possa nos dirigir em todas as coisas. Amém? O nosso telefone está com uma certa dificuldade, né, de conexão, porque está mudando a operadora. Então, eu peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência, porque de repente pode cair. Deus queira que não, tá bom? Mas nós vamos seguindo em frente. Toda terça-feira, né, às 9 horas, 21 horas, nós temos o prazer e o privilégio de poder estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Amém? Para junto podermos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, depois, se você puder compartilhar essa mensagem, se você puder dar lá o seu like, né? Apertar lá a mãozinha, o coraçãozinho, depois colocar no YouTube, essa mensagem vai para o YouTube, você pode também compartilhar, tá bom? Tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Toda terça-feira, a gente procura trazer uma palavra, né, de reflexão, uma palavra de reflexão. Para que nós possamos cada vez mais estar consciente, né, da nossa vida em Cristo, da grande missão que o Senhor nos outorgou. Então, é preciso conhecer a palavra, é preciso andar nos santos caminhos do Senhor, é preciso ter todo o cuidado para que, na verdade, né, nós não venhamos a nos enganar e nem sermos enganados. Então, nós temos que permitir que a verdadeira verdade, que só Jesus Cristo tem, pois ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, possa triunfar na minha e na sua vida. Amém? Então, eu quero compartilhar com os irmãos, né? Nós vamos ler o Salmo 1. O Salmo 1. São 6 versículos, eu vou ler os 6 versículos, que nós vamos tratar de todos eles, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor, você que está com a sua Bíblia, ou então só acompanhe, diz assim, Salmo número 1. Bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois assim será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Então, lemos o Salmo de número 1, o primeiro Salmo da Bíblia Sagrada, do versículo 1 ao versículo 6. Se conta, né, se fala, né, que o Salmo 23, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é considerado como se fosse o Salmo dos Batistas. E o Salmo 91
né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse é considerado o salmo dos pentecostais. Mas eu particularmente, né, eu considero que todos os salmos são importantes, todos os salmos têm a sua beleza, todos os salmos têm a sua fidelidade, mas para mim, esse salmo aqui, ele se não é o mais importante, ele é o imprescindível. Imprescindível. E acredito que foi uma direção de Deus, uma revelação de Deus, ele ter sido colocado como o primeiro salmo na Bíblia Sagrada. A maioria dos salmos foram escritos por Davi, né? E outros escritores que escreveram os demais livros, Asaf e outros mais, mas a maioria foi o rei Davi. E da maioria dos que ele escreveu, foi colocado esse aqui como o primeiro. Né? Então ele tem uma importância muito grande, porque ele está definindo claramente qual é a situação daqueles que estão em Cristo, daqueles que vivem para o Senhor, o resultado desse viver para Deus e o resultado da separação entre os justos e os injustos. Então, esse salmo tem o começo, tem o meio e tem o fim. O começo porque determina aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Aquilo pela qual devemos estar tomando todo cuidado e separar-nos, né? Ter uma vida separada. O meio, porque dá para cada um de nós o resultado daquilo que eu fizer, ou seja, eu serei como árvore plantada junto a ribeira de água, quando? Quando, né, eu não estiver seguindo o conselho dos ímpios, nem me assentando na roda dos escarnecedores. Então, o meio e o final, que fala sobre o juízo final, a separação entre os justos e os injustos. A separação e também o galardão, o privilégio, né? Que o caminho do ímpio, ele perecerá, mas o caminho do justo, ele continuará existindo e existindo para sempre. Amém? Então, para nossa reflexão, né? Para nossa reflexão, nós temos uma grande preocupação, e essa preocupação quero dividir com vocês nesta noite, né? Que é a questão de quem verdadeiramente é salvo e quem não é salvo. Quem está vivendo uma religiosidade, mas ainda não permitiu que o Senhor trabalhasse profundamente no seu coração, de tal forma que pudesse vivenciar uma nova vida em Cristo Jesus. Por que estou falando isso? Porque uma coisa que me preocupa muito é o que a Bíblia diz, né? No final dos tempos, no final de todas as coisas, quando Jesus vier cumprir completamente a sua palavra na nossa vida, a Bíblia diz: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Isso me preocupa. Porque o que são chamados e o que são escolhidos? Chamados são aquelas que foram convidados, foram chamados para Cristo Jesus. E vieram. E entraram pelas portas. Participam do banquete. Estão
à nossa mesa, participam constantemente. E também temos os escolhidos, ou seja, aqueles que foram chamados, aqueles que foram convidados e entraram pelas portas, participam conosco da grande festa, estão conosco ali, participando, chorando, sofrendo, cantando, glorificando, exaltando. Então, aonde está a diferença? Se todos aparentemente estamos fazendo a mesma coisa, os chamados e os escolhidos. Por que tem essa diferenciação? Porque essa diferenciação não é a direção que faz, não é a igreja que faz, mas é o Senhor. Ele está dizendo, muitos serão chamados. Naquele dia, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Então, é uma preocupação que nós temos que ter para que não haja nenhuma sombra de dúvida de que todos os chamados sejam escolhidos. Todos os chamados sejam escolhidos. Ou seja, dentro da igreja do Senhor não haja somente chamados, mas sejam chamados e escolhidos. Mas não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. O Senhor Jesus está dizendo que na igreja tem chamados e tem escolhidos. Há uma diferença? Há uma diferença. Qual é a diferença? Que os escolhidos vão subir com o Senhor, vão participar das bodas do Cordeiro, vão receber todas as bênçãos de Deus, aqui e na vida eterna. E os chamados, apesar de participarem, infelizmente, eles ficarão de fora. Ficarão de fora. Então, essa é uma preocupação, né, que toda a liderança da igreja no Brasil e no mundo deve ter para fazer com que haja uma conscientização de que todo o povo de Deus verdadeiramente sejam escolhidos e não apenas chamados. Então, chamados sim, escolhidos sim. Não apenas chamados, mas chamados e escolhidos. Para quê? Para que possamos ter direito a receber do Senhor tudo aquilo que Jesus foi preparar para mim e para você e para a sua igreja. E aqui eu volto para o Salmo 1, porque aqui tem algumas características pelas quais nós podemos diferenciar aqueles que são chamados e aqueles que são escolhidos. Então, é uma questão de alertar, é uma questão de orientar, é uma questão de abrir o coração e refletir sobre sobre essa questão, porque ela é importantíssima para as nossas vidas. Amém? Você pode dizer amém? Então, veja aqui. O salmista está dizendo no versículo 1, bem-aventurado o varão, a varoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo o conselho dos ímpios. Quando é que o ímpio dá conselho? Quando é que o ímpio dá conselho? Qual é o conselho que o ímpio dá? Então, o Senhor está dizendo que eu serei bem-aventurado se eu não seguir o conselho que o ímpio está dando. E quando é que o ímpio está dando o conselho? O ímpio
ele se utiliza de todos os mecanismos necessários para fazer com que haja mudança de hábitos. Todos os mecanismos necessários para que eu e você sejamos influenciados pelas suas palavras, pelos seus atos, pelas suas ações. E aí, então, ele se utiliza, né, de toda a condição que eles têm para fazer com que haja um processo de mudança. E nesse processo de mudança acaba acontecendo a aceitação daquilo que eu e você antes achávamos que poderia ser um absurdo, né? Hoje já é uma coisa corriqueira, uma coisa aceitável. Ninguém liga, né? Ninguém liga. Por exemplo, você vê na televisão uma coisa que é contrária à sua fé. Você vê uma coisa que está contra a palavra que você segue. A palavra que um dia você disse, por livre e espontânea vontade, que esse agora seria o seu real caminho. E ali aquela televisão, aquele rádio, aquela foto, aquela internet, aquele jornal, aquela mídia de alguma natureza se levantou contra aquilo que você crê, aquilo que você aceita. E você deixou passar. E você continua assistindo. Você continua vendo. Aquilo parece que não faz mais, não é mais uma afronta, não é mais algo que você deveria, né, rejeitar. Você não é algo que deveria fazer com que você estivesse indignado. Por exemplo, né, o Senhor, né, ele ficou indignado quando ele entrou no templo, né, e viu que o templo estava sendo usado para vender coisas. Fizeram uma feira dentro do templo, vendendo todo tipo de coisas que você puder imaginar. E ele foi quebrando aquelas barracas todas, né, botando todo mundo para fora e tal. Por quê? Porque a influência do caminho dos ímpios, né, é essa mesmo. É fazer com que eu e você, né, se não venhamos a perder a direção, mas esfriar a nossa vida nesses novos caminhos tortuosos, né, que os ímpios tentam impor à nossa vida. Então, o conselho dos ímpios é todo o tipo, né, é toda a influência que vem confrontar a palavra de Deus. A palavra de Deus. E vai sendo massificado, vai sendo mudado, vai sendo transformado, né? Então, e nós vamos nos adaptando, nós vamos nos condicionando a essa situação, quando nós deveríamos estar indignados. Né? Indignados. Mas, quando eu não quero que uma coisa que vai me fazer mal tenta entrar na minha casa, o que eu faço? O que eu faço? Eu fecho a porta, eu passo o cadeado no portão, eu tranco a janela, porque eu não quero que o mal entre na minha casa. Mas o mal
hoje ele é mais esperto. O mal entra de outras formas e de outras maneiras. E às vezes é muito mais do que um ladrão pode roubar. Eu não estou aqui fazendo nenhuma alusão de que o ladrão é bonzinho. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Nada disso. Mas às vezes nós estamos preocupados muito mais com um ladrão que pode roubar um relógio do que um ladrão que pode roubar a nossa alma e fazer com que ela pereça por toda a eternidade, longe de Deus. Então, uma preocupação sim, mas a outra também devemos ter, para que o mal, ele não esteja habitando na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. E principalmente com a minha e com a sua convivência. A Bíblia diz: tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisto colocai a vossa mente, o vosso coração. Fora disso é de procedência maligna. Fora disso é deixar o ladrão, não é entrar na sua casa, já está dentro da sua casa. Apenas você vai ativá-lo. Apenas você vai ativá-lo. Através de todas as mídias que nós possuímos. Então, meu irmão, minha irmã, um dos grandes problemas da nossa vida sempre foi, um dos grandes problemas dos servos de Deus, para seguir a Cristo, para permanecer na presença de Deus, sempre foi o alimento da carne. O alimento da carne. A Bíblia diz que nós temos que matar a carne, que nós temos que mortificar a carne, que nós temos que trazê-la aprisionada, para que ela não se levante contra nós e não derrube a nossa fé e nos afaste da presença de Deus. Então, o grande problema dos servos de Deus é o alimento da carne. E como é que a carne se alimenta? Como é que ela se alimenta? É o prazer. É o prazer. Aqui o salmista Davi está dizendo: bem-aventurado o varão, a varoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, é o prazer. O prazer que dá alimento à carne nos afasta, nos tira da presença de Deus. E essas têm sido a maior de todas as armas do inimigo. Trabalhar no prazer. Trabalhar no prazer. Todo mundo quer viver o prazer. Todo mundo. É o entretenimento. É o divertimento. Todo mundo trabalha, né? Aí trabalha, depois do trabalho quer se divertir, quer se entreter, quer ter o prazer, quer ter isso, quer ter aquilo, né? E todas essas coisas, elas acabam nos tirando da presença de Deus, nos afastando da presença de Deus. Por quê? Porque acabamos ou seguindo o conselho dos ímpios, né? Os ímpios são, acho que o termo poderia ser esse, né? São craques no prazer. Não tem limite no prazer. Outro dia achei interessante que eu estava vendo lá uma mensagem e tal, e vi, né, alguém colocar: a vida tem que ser vivida
sem limites. E eu disse, não pode. Nós, os justos, os homens e as mulheres justas, têm limite. Tem limite. Essa frase não é de Deus. Ela é cunhada pelo maligno. A vida é muito curta, tem que ser vivida sem limite. Não, nós temos limite. Nós, servos e servas do Senhor, nós temos limite. O nosso limite é a palavra. Tudo que a palavra permite que eu faça, posso fazer. Tudo que a palavra não permite que eu faça, eu não posso fazer. E a Bíblia, ela não me dá liberdade para fazer tudo. Então, a minha vida tem que ser limite, tem que ter limite. Por isso que o Senhor disse, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, ganhá-la-á. Perder é ir pelo caminho dos ímpios, que vai perecer. E ganhar a sua vida é andar, permanecer no caminho dos justos, porque esse permanecerá para sempre. Então, o conselho dos ímpios está assentado na roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores é formada por aqueles que rejeitam a Cristo, por aqueles que têm por hábito fazer coisas que desagradam ao Senhor, fazer coisas que maculam o nome de Jesus Cristo, fazer coisas que não valorizam a morte de Jesus na cruz do Calvário. Roda dos escarnecedores são aqueles que, infelizmente, estão ali assentados e não têm a salvação de suas vidas. Não têm, não possuem. E aí produzem, maquinam o mal em suas mentes deturpadas e muitas das vezes doentias. E nós não podemos estar assentados com eles. Não podemos ser partícipes dessas situações tão degradantes que podem macular a nossa ligação com Cristo Jesus. Jesus nos chamou para brilhar. Jesus nos chamou para ser luz. Jesus nos chamou para ser sal da terra. E não para vivermos confundidos. E não para vivermos associados a pessoas que muitas das vezes são pessoas até maravilhosas no sentido humano, mas que não têm nenhuma ligação com Deus, não têm nenhuma ligação com Cristo e praticam aquilo que desagrada ao nosso Senhor. Então, nós não podemos nos deixar influenciar por essas atitudes que poderão fazer com que eu esteja, muitas das vezes, na igreja, participando da igreja, frequentando a igreja, mas esteja no rol daqueles que serão chamados. E chamados não é o suficiente. Tem que ser chamado e tem que ser escolhido. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que eu não posso ter prazer, que eu não posso ter entretenimento, que eu não posso ter isso, que eu não posso me divertir? Meu irmão, minha irmã, eu vou te responder naquilo que a Bíblia fala. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é bom, mas eu não vou me submeter a nada que possa contrariar a vontade de Deus na minha vida. Então, eu tenho que observar a palavra de Deus, porque ela me impõe limites.
ela me impõe limites. Glórias a Deus por isso. Então, quando eu não sigo o conselho dos ímpios, quando eu não sou influenciado por eles, quando eu não me deixo perverter a minha casa, a minha família e tudo que a mim me pertence, então eu estou dizendo sim para Deus e eu estou dizendo não para as coisas do mundo. E aí então eu estou o quê? Eu estou fazendo jejum na carne. Eu não estou alimentando a carne, mas estou alimentando o meu espírito. E o salmista completa dizendo: antes tem o seu prazer, bem-aventurado, né? Aquele homem, aquela mulher, que antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Então esse tem que ser o meu maior e o meu melhor prazer. Né? Lá, o salmista Davi disse lá no Salmo 27, né? Ele diz lá que o maior prazer dele era estar na presença do Senhor e contemplar o Senhor, né, no seu santuário, contemplar o Senhor na beleza da sua formosura. Né? Quando eu entrarei, quando eu permanecerei para sempre no Senhor. Então, esse deve ser o meu e deve ser o maior prazer de toda a sua vida. Quando eu assim o faço, quando assim acontece na minha vida, todos os prazeres menores, eles não têm o poder de colocar cabresto na minha vida e me levar de um lado para o outro, ou seja, subjugando já a minha vontade de dizer sim ou não. Então, tudo que entra na sua casa, tudo que permanece na sua casa, tudo que entra na sua vida, tudo tem que ser avaliado e avalizado juntamente com o Espírito Santo de Deus, para que nenhuma influência dos ímpios, dos escarnecedores, permaneçam na sua vida e na minha vida, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Não se esqueça, meu irmão, não se esqueça, minha irmã, fizemos um pacto com Jesus Cristo na cruz do Calvário, e ele não se esqueceu desse pacto, ele não se esqueceu. Não se esqueça você também. Não vamos nos esquecer, porque Jesus não se esqueceu. Eu também, você também, não podemos nos esquecer desse pacto que eu e você fizemos na cruz do Calvário. Eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor. Agora nós não nos pertencemos mais. A nossa vida não nos pertence mais. Agora vivemos aqui nesta terra para agradar somente ao Senhor. Fora disso, se eu estou tentando me agradar, é porque eu estou seguindo algum conselho de algum ímpio, se eu estou sentado na roda de algum escarnecedor e eles estão conseguindo algum tipo de influência sobre a minha vida. Quando isso acontece, eu estou na igreja, mas eu só sou chamado. Estou no rol dos membros daqueles que são chamados. Mas isso não é o suficiente. Não é o suficiente. O suficiente é estar no rol daqueles que são chamados e escolhidos pelo Senhor. Amém? Então, não troque nenhum tipo de prazer desta vida. Não troque a companhia de nenhuma pessoa, por mais importante que ela seja na sua vida, pela vida eterna. Pela vida eterna. Porque tudo nesta vida fica
aqui nesta vida. Mas a sua alma, ela permanecerá para sempre. E que, ao acontecer isso, ela esteja para sempre com o Senhor. Amém? Então, veja, os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, eu e você temos que diuturnamente verificar se na nossa vida tem algum caminho do ímpio, algum conselho do ímpio, alguma roda do escarnecedor na nossa vida. Eu e você temos que estar consciente de que o futuro do ímpio é um e o futuro do justo é outro. Então, que eu e você, meu irmão, minha irmã, amados do Senhor, sejamos não só chamados, mas também escolhidos do Senhor, sabendo que nenhum tipo de prazer nesta vida pode fazer com que eu e você venhamos perder a vida eterna. Amém? Então, que você fique firme, que você reflita sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre como você está vivendo, sobre o que você está fazendo. Não é? Então, o salmista Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Veja se há em mim algum caminho mau, e me tira, me livra e me coloca no caminho certo. É isso que eu e você temos que fazer dia após dia, dia após dia, para que cada vez menos a influência do ímpio, através de todas as mídias que nós temos aí, elas possam influenciar negativamente a minha vida. Mas deixe Jesus influenciar você. Deixe Jesus tomar conta, tomar a dianteira da sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue toda a sua vida ao Senhor. Porque quando você entrar no prazer do Senhor, você não vai querer outra coisa. Porque o prazer do Senhor é melhor do que todo o prazer desta vida. 1 minuto na presença de Deus vale mais do que todas as alegrias desse mundo. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, glória a Deus, nós estamos aqui, né? Agradecendo ao Senhor por todos os que estão participando, compartilhando conosco, né? Vou ungir aqui a minha testa com o azeite, amém? Então, coloque assim a sua mão sobre a minha agora, amém? Nós vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, certa vez o apóstolo Pedro perguntou para ti: Jesus, nós deixamos tudo, nós deixamos casa, nós deixamos família, nós deixamos tudo, nós deixamos os prazeres desse mundo, nós deixamos o conselho dos ímpios, nós deixamos a roda dos escarnecedores, o que vai ser da gente, Senhor? E Jesus disse: olha, não há uma pessoa sequer que tenha largado tudo nesse mundo para viver comigo, para viver por mim, que ainda nesta vida não receba pelo menos 100 vezes mais. Senhor, louvado, bendito seja o teu santo e glorioso nome. Que o nosso maior prazer seja estar e permanecer na tua presença.
que a nossa maior alegria, o maior gozo da nossa alma, Senhor, é buscar a tua face. Jesus, glória, glórias, glórias ao teu nome. Senhor, nesta hora, estende a tua mão, as tuas mãos poderosas, Senhor, para salvar, curar, libertar, abençoar o teu povo, Senhor. Tirar o teu povo da escravidão da carne, tirar o teu povo da escravidão do mundo, Senhor. Mostrar para o teu povo que há um caminho mais excelente. Há um prazer, Senhor, incomensurável, que é Jesus Cristo, o Rei da Glória, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Ele deve ser o maior de todos os nossos prazeres. Jesus, estende a tua mão, Senhor, para curar aqueles que estão doentes, os que estão doentes da alma, os que estão, Senhor, titubeando, aqueles que uma hora estão contigo, outra hora estão no mundo, aqueles que uma hora estão rindo, outra hora estão chorando, aqueles que estão muitas das vezes na hora, Senhor, ó Deus, lá na tua casa, louvando e glorificando o teu nome, e meia hora depois estão na cara da televisão, vendo as coisas mais abomináveis possíveis. Senhor, Jesus, tem misericórdia, e faz com que o teu povo desperte, faz com que o teu povo esteja alerta, para que não sejamos contaminados. Porque no final, Senhor, não tem jeito. No final, não tem jeito. Ou estaremos entre os chamados, ou estaremos entre os escolhidos. Os chamados vão ficar. Os escolhidos permanecerão para sempre contigo. Então, Senhor, que o teu nome seja glorificado e que tu possa, ó Deus, nos alertar, fazer com que o sinal de alerta acenda em cada vida, em cada coração, porque o tempo está se encurtando, o tempo está fechando, ó Deus, e não sabemos quanto tempo mais temos para endireitar, consertar e acertar a nossa vida com Deus. Fica conosco, tenha misericórdia, pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus, pois então, possa continuar abençoando a sua vida. Que você possa aceitar essa palavra. Amém? Que não é nossa. É a palavra de Deus. Não trouxemos nenhuma novidade que você não conheça, mas que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, a Bíblia é a palavra de Deus e ela não falha. Então, seja abençoado, seja abençoada, tenha uma noite de paz, um restante de semana abençoado, que o nome do Senhor em tudo possa ser glorificado na sua vida. Que Deus possa colocar homens e mulheres na tua vida para te abençoar. Que Deus afaste da tua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau, em nome de Jesus. Amém. Faça essa oração todos os dias e você vai ver que Deus vai transformar a sua vida. Amém? Então, mais uma vez, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus possa continuar abençoando poderosamente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.